E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender a movimentação do gráfico, como compreender de forma correta, como fazer as marcações, como aplicar um padrão de entrada, como saber exatamente os pontos de entrada do gráfico para que você compreenda as movimentações técnicas. Então, aprendendo a ler o gráfico, aprendendo a ler as regiões, aprendendo a ler o preço, você vai entender o efeito do preço naquela região através da causa do movimento. Vai fechar, ó, primeira entradinha, tá lá, tranquilo, né? Simples. Antes da gente explicar o que aconteceu aqui, eu quero deixar um recado rápido para você que é novo no canal. Eu deixo esse book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. Neste book eu trago 36 páginas de estudo sobre 16 padrões de vela que você pode baixar aí, encadernar, estudar para você aplicar no seu dia a dia. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, nos links oficiais. Aqui você vai ter meu canal do Instagram. Caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, você tem aqui o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Aqui você tem o link da área do aluno, para você entrar, fazer parte do treinamento, ser meu aluno. E você tem aqui o canal do Telegram, para você entrar, fazer parte dele e fazer o download do e-book. Abaixo de cada videoaula também você encontra os links oficiais. Então, ó, ao entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links para você fazer o download. Então, aqui dentro você vê aqui resultado de alunos, ó, como o Jorge, lá de Luanda, da África, batendo sua meta. Aqui, ó, dois prints ele manda, altamente lucrativo, batendo meta. Aqui você vê a aula que eu subi ontem. Aqui você vê também, ó, o Murilo batendo meta, fazendo saque. Aqui você vê também o Marcelo, ó, batendo meta, fazendo saque. Aqui você vê o José, ó, batendo meta, ó, uma entradinha só, 400 e poucos reais, utilizando o indicador Hunter. Ó. Você que queira fazer o acesso ao indicador Hunter também, lá no módulo 13 eu explico como ele funciona. Caso você queira fazer acesso, fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, ó. Uma entradinha só é suficiente, não é, José? Já bate meta. Aqui é o Marcos também, ó, batendo meta, fazendo sua entrada. Murilo. Aqui o William também, ó, o William também utilizando o indicador Hunter. Aqui alguns dos alunos que mandaram resultados ontem. O Leandro aqui, ó, 5-0 no sábado, 3-0 no domingo. E assim por diante, ó, o José utilizando o indicador, o Murilo, o Edivaldo e assim por diante, tá, pessoal? Acesse aí. Baixe o seu e-book. Tiver alguma outra dúvida, como eu falei, sobre a área do aluno, ó, você pode mandar um direct aqui para mim, Cadu Rinaldi, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto. Aqui está o link para você fazer parte do treinamento. Caso você queira saber sobre o indicador, é só entrar em contato comigo, tá bom? Acho que os recados estão dados, vamos voltar aqui. Vamos analisar então o gráfico? Vou mostrar o gráfico para você. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Para quem me acompanha é simples, né? Ó, região de resistência. Ó, lembrando, ó, região, tá? E aqui um suporte. As minhas marcações estão feitas aqui através da minha visão, né? Então aqui começa o movimento da resistência, que ele vai até essa região, e aqui resistência também. A partir do momento que eu entendo que aqui é um movimento de resistência e aqui existe uma possibilidade de entrada, e eu estou aqui justamente em 50% do movimento do gráfico, como eu sempre explico para vocês. Como eu sei aqui que o gráfico saiu do ponto A, veio buscar ponto B e veio buscar ponto B, voltou aqui, ó, fazendo como se fosse um ponto A novamente aqui nessa região. Tecnicamente ele pode voltar no ponto B aqui, voltar no ponto B aqui, para fazer a sua movimentação. Simples, né, pessoal? Entradinha simples aqui, ó. Estou desenhando para você o que eu fiz.
utilizando suporte e resistência, contexto gráfico, estou vendo a causa do movimento para que a causa do movimento gere o efeito. Vai ser sempre assim. A causa do movimento do preço vai gerar o efeito do preço. Então, qual é o efeito do preço aqui? É ele desvalorizar o USD em relação ao euro aqui nessa região. Porque é uma região de possibilidade de desvalorização. Não significa que ele vai continuar sendo desvalorizado. Ele pode fazer movimento, retornar aqui e continuar sua movimentação até a liquidez acima, até o preço mais caro que ele já teve. Isso é normal, pessoal, isso acontece direto. Agora, cabe a você, como um analista gráfico, entender essas movimentações e colocar em prática. Entendeu? Então vamos lá, Euro-USD, né? Primeira entradinha. Vamos ver se a gente tem uma outra possibilidade aqui, ó. USD-JPY, vamos dar uma olhada. Ixi, eu acho que os JPY devem estar zoados, né? Porque se aqui é USD com JPY, o JPY deve estar zoado. Zoado em que sentido? Não tem um bom gráfico. Deixa eu ver o Euro-JPY. Exatamente, tá vendo? JPY, o que acontece? Abriu ontem, né, o mercado ontem à noite, às 20 horas. Então já está para fechar. Começou agora. Vamos então nos ativos que não tem JPY, que aparentemente estão melhores. Aparentemente, tá? Não estou dizendo que está melhor, mas aparentemente estão melhores. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada ali. Ó, uma indecisão de movimentação aqui. Ele pode fazer uma movimentação de continuidade aqui, ó. Vamos lá, vamos subir? Sobe aí, gráfico. Mostra aí para mim que você vai subir aí. Pessoal, geralmente, segunda-feira e sexta-feira são dias de maior volatilidade do mercado. Eu acho que eu já comentei aqui sobre isso, né? Mas é sempre bom eu relatar novamente. Por que isso? Porque quando o mercado abre, por exemplo, abriu ontem à noite, ele veio buscar aqui embaixo, ó. Então vamos lá, vamos entrar com mais duas taxas aqui, não computou? Computou sim, computou sim. Ele veio buscar mais abaixo aqui, perfeito. Continua o seu movimento de alta aí, alta volatilidade, volatilidade gigante. Agora explode, vai para cima. Sobe lindamente aí. Vem aqui em cima aqui, ó. Vou deixar o mouse aqui. Vem aqui em cima, pelo menos, para a gente pegar as duas taxas aí. Então, o que acontece? Segunda-feira, e vem nesse doji aqui, ó. Nesse doji aqui seria bom, né? Para ficar bonita a entrada. Tá lá, fechou. Eu tentei entrar com 3 taxas, né? Mas ele computou só 2. Não entrou as 3 taxas. Vocês viram ali que uma computou e a outra disse que já tinha terminado, mas tudo bem. O que acontece? Antes da gente analisar o gráfico aqui, o que acontece, pessoal? O mercado abre, falei sábado, né? O mercado abre domingo, ó, domingo às 20 horas e fecha sexta por volta das 17 horas. Pessoal, tem muita gente que fala assim para mim: eu posso começar a operar domingo? Às 8 horas? Se você quiser, não tem problema nenhum. Só que, pessoal, isso aqui não é um jogo de futebol, por exemplo, que é legal você chegar no início da partida, tá? Por quê? Aqui ainda os movimentos eles estão iniciando, então as grandes instituições, para começar, é domingo, né? Ninguém está trabalhando domingo nas grandes instituições, elas vão começar na segunda. Gradativamente, a liquidez do mercado vai aumentar. Então, quando o mercado estiver altamente líquido, isso vai acontecer lá para terça-feira, quarta, e na quinta as grandes instituições já estão saindo. Então, olha que interessante. O início do movimento do mercado e o término do movimento do mercado, existe pouca injeção financeira e também saída do pessoal do seu posicionamento. Então, no meio do caminho, que é justamente aí o meio da semana, é que as negociações vão estar em alta. Por isso que às vezes você fala assim: poxa, às vezes na segunda-feira e na sexta-feira eu não vou tão bem, mas terça, quarta e quinta-feira eu vou muito bem.
é justamente por causa dessa volatilidade do mercado, por falta de liquidez, que na terça, quarta e quinta-feira o mercado já mostra o porquê ele veio. Ele já está com a liquidez ali, com o mercado funcionando perfeitamente. Para você ter uma ideia, eu tenho alunos que operam só de terça, quarta e quinta, porque eles já chegaram à conclusão que na segunda-feira e na sexta-feira, eles, por causa da volatilidade, eles acabam ainda, por não ter tanta experiência, eles acabam não indo tão bem. Então eles já entenderam isso aí. Isso, como é que você vai entender isso se você vai saber operar um gráfico numa segunda ou numa terça-feira? Sabendo ler o ativo, né? Então, quando você aprende a ler as regiões de suporte e resistência para operar de uma forma correta, segura, você entende o contexto gráfico. Então, quando você aprende a causa do movimento, por exemplo, por que eu sei que aqui eu vou fazer uma compra nessa região, pessoal? Eu já vim olhando o gráfico lá de trás, eu já vi o gráfico lá de trás. Quando ele faz esse movimento aqui, ele só está fazendo uma mola propulsora. Ele está juntando valores aqui para fazer isso, explodir. Mas como que eu sei isso? Eu estou vendo a causa do movimento acontecer. Logo, eu sei que o preço aqui, ele vai explodir tecnicamente para algum lugar. Se ele está numa região de suporte, tecnicamente ele vai romper como? Comprado, né? Comprado, ainda mais que aqui em cima tem liquidez, Então, se aqui tem liquidez de mercado, aqui tem liquidez de mercado. Olha lá o que a gente sempre fala. Se ali tem liquidez de mercado, ali tem liquidez de mercado, ele já veio do ponto A, buscou liquidez no ponto B, o que ele vai fazer agora? Ele vai voltar novamente para a liquidez do mercado. Então, essa volatilidade, pessoal, é normal, tá? Essa volatilidade é normal. Olha o preço subindo. Subiu, chegou aqui em 50% agora, 50%, 100%. Vai fazer uma correção, vai pegar mais 50%, vai subir, pode corrigir em 50%, vai voltar, vai fazer movimento. Então, essa causa do movimento é de suma importância para você entender o preço. Aqui, como em euro, USD, essa entradinha aqui, é de suma importância quando você vai fazer uma entrada aqui no GBP-USD. Para você entender justamente essa dinâmica do preço. O preço faz um dinamismo, ele faz essa dinâmica, o preço volta em região forte, ele faz movimento, volta em região, e essa região aqui é um suporte formado justamente para ganhar liquidez no mercado. Se o preço entender que a liquidez aqui ainda não é suficiente, ele volta para pegar mais liquidez para subir e fazer uma movimentação. Ou ele rompe a região para vir buscar as liquidez aqui de baixo. Então essa causa do movimento, pessoal, ela vai acontecer todos os dias no mercado. Todos os dias no mercado. Olha só como que você tem que entender o gráfico. Olha só como você vai fazer uma sinopse do gráfico. Ficou azul, né? Deixa eu ver se eu mudo para preto aqui que fica melhor. Tá aqui, abriu o gráfico. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai olhar o que? O mercado. O mercado como um todo. Você vai ver o que? Os eventos que estão acontecendo. Então, não é porque o Cadu abriu o computador aqui, está gravando uma entrada para você, que o Cadu simplesmente saiu apertando o botão. Não, eu vou olhar o mercado. Você viu aqui que... Opa! Esqueci que ia apagar aqui, vai apagar. Você viu aqui que o Cadu, ao abrir o mercado, eu analisei alguns ativos. Você viu que eu analisei os ativos. Analisei os ativos. O que aconteceu aqui? O que eu percebi? JPY estava ruim. Euro e USD estavam bons. Então, olha só, eu vi os eventos do mercado, abri os gráficos, analisei os ativos, vi que Euro e USD estava bom para operar, vi que o JPY não estava bom para operar. Aí o que eu faço, pessoal? Eu vou e começo a aplicar a análise propriamente dito. O que eu preciso ver?
o que eu preciso ver? Eu preciso saber se existe causa nos movimentos, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Eu aplico análise em JPY? Não, eu vou aplicar análise nos gráficos que eu sei que tem oportunidade de entrada. Eu vou aplicar análise. Eu esqueço a hora que eu apago, aparece aqui. Eu vou aplicar análise. Como é que eu vou ver análise? Eu já sei o que é, eu já sei o que é um bom gráfico para operar, não é verdade? Porque eu já olhei os ativos, olhei os eventos, bom gráfico e gráfico ruim. Vi que tem um gráfico que eu tenho oportunidade, né? Por mais que o gráfico ali está ruim naquele momento, eu vi que tem bom gráfico para operar. Quais serão os bons gráficos? É aquele gráfico que, de acordo com a análise gráfica, eu vejo uma causa do movimento. Como assim, Cadu? Tem uma causa do movimento. Ele trabalha em contexto. Ele tem regiões definidas. As tendências são de fácil leitura. Os padrões de velas são claros. E eu consigo ver o volume trabalhando no gráfico, nos ativos. Esse é o bom gráfico para operar. Qual que é o gráfico ruim para operar? Volatilidade, sem lógica e razão. Você pode analisar também movimentos rápidos, né? Movimentos muito rápidos. Você pode ver o gráfico que tem dojis. Então, esses são os gráficos. Lembrando, né, pessoal? Lembrando que nós estamos numa segunda-feira, expliquei sobre a questão dos movimentos do gráfico. Então, analisei os ativos, entendi qual é o ativo que está bom para operar. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar análise. Quando eu vou aplicar análise, o que eu vou ter que ver aqui? Eu vou ter que ver o que é um bom gráfico para operar, o que é um gráfico ruim para operar. No gráfico bom para operar, eu vou ter que entender causa do movimento, que está dentro do contexto, ver as regiões, tendência, padrões de vela e volume. O gráfico ruim, eu já sei que ele está com volatilidade, eu já sei que ele está sem lógica, eu já sei que ele não tem razão, eu já vejo a movimentação rápida demais, eu sei que tem muito doji. Então, se eu consigo perceber que tem bom gráfico para operar e que existe a oportunidade, eu vou em busca então de comprar e vender o ativo. Então eu vou lá fazer as minhas análises, fazer as minhas marcações, eu vou comprar ou vender. Se eu vejo que não tem oportunidade, pessoal, eu fico de fora do mercado. Eu fico de fora do mercado. Eu não vou ficar arriscando meu capital. E aí entra a gestão do capital. Então, em uma segunda-feira, em uma sexta-feira, eu aconselho sempre os alunos a fazerem o quê? Começa a analisar o mercado, ver como ele está se comportando. Se você vê oportunidades boas, trabalhe com mão baixa, faça gerenciamento, faça gestão do capital, porque geralmente na segunda e na sexta-feira os gráficos estão mais voláteis. Se você não conseguir enxergar uma causa do movimento, pessoal, não tem entrada. Não tem entrada. Fique de fora. Pelo menos é o que eu falo para todos. Para todos. O preço está trabalhando aqui ainda. Aqui eu tentei fazer 3 entradas, né? Uma não computou pelo tempo de aplicação ali. E a outra aqui em euro USD aqui também. Eu fiz a minha venda aqui nessa região. Depois o que eu falei para você lá? Que ele ia buscar a região lá em cima. 50% ia começar. Você viu que o desenho que eu fiz, ele fez? Você percebeu isso ou não? Que eu falei que estava aqui em 50%, que o preço ia retornar em 50%, ia romper, ia chegar em 50% aqui, poderia fazer movimento, depois continuar. Você percebeu isso? E por que isso? Porque esse gráfico aqui tem uma causa do movimento. Se ele tem a causa do movimento, o efeito do preço está acontecendo aqui. Eu só preciso acompanhar o gráfico. É a mesma coisa em GBP/USD. Tem efeito do preço. Por quê? Porque existe a causa do movimento. Ele está claro no contexto gráfico. E é isso que a gente aprende no treinamento, pessoal. É isso que eu ensino exaustivamente aos alunos.
Por exemplo, se você chegar num gráfico como esse, ó, o SDJPY, que nós chegamos a ver. Olha isso aqui. O que você vai extrair disso? Responde para mim. Olha isso aqui, ó. O que você vai extrair disso? Responde para mim. As regiões estão bem definidas? As tendências estão claras? Existe padrão de vela assim mostrando claramente para você o volume do mercado? Não tem nada, pessoal. Por que então que você insiste em operar gráfico que não tem contexto gráfico? Ah, Cadu, mas eu não sei o que é contexto gráfico. Ah, então aí você tem que aprender, né? Meu amigão, amigona, você tem que aprender. Olha a diferença desse gráfico. Olha a diferença desse gráfico e olha a diferença desse gráfico. Ah, vou aproximar. Aproxima, Cadu, porque olha isso, olha esse gráfico e olha esse gráfico. Olha o GBP-USD que nós trabalhamos e olha o SDJPY. E todos os JPY estão desse jeito. Então você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico para conseguir compreender isso, para você conseguir sanar essas dúvidas que você tem diante do gráfico, tá? Agora, o que acontece? Você pode ainda não estar onde gostaria, entendeu? Ah, Cadu, eu olho o gráfico, eu não vejo, eu não sei. Você pode não estar onde gostaria, mas certamente você não está onde começou. O que eu sempre falo para os alunos, às vezes a pessoa está aqui, ó, ela está aqui e ela tem um monte de dúvidas ainda na cabeça. Só que em meio a dúvidas, ela também tem os lampejos de vitórias. E o que eu sempre digo para você, olha no seu passado como você era analisando o gráfico. Você talvez não está onde você gostaria, mas se você olhar para o passado, você não está mais onde você começou. Entendeu? Então tenha orgulho de cada pequeno passo que você dá. Aqui, ó, se você sabia 1%, hoje você está aqui nos 25%, tenha orgulho disso. Está faltando pouco para você chegar lá. Entendeu? Aos poucos você vai entender como analisar o gráfico, aos poucos você vai entender como fazer toda essa leitura do gráfico, você vai compreender como entender de forma clara o gráfico para que você faça suas operações. Nem sempre é da noite para o dia que as coisas acontecem, principalmente quando é um assunto técnico como esse. Então, se orgulhe dos 25%, por exemplo, que você está, porque hoje você é melhor que ontem e amanhã você será melhor que hoje, porque você está subindo na porcentagem de conhecimento. Então, faça as coisas com calma, procure estudar, procure se desenvolver como pessoa, procure entender o gráfico da melhor forma possível, procure aprender ao invés de murmurar ou criticar essa área. Porque quanto mais você criticar a frustração que você viveu até hoje, pior vai ser para você. Agora, se você se orgulhar daquilo que você já sabe, de onde você veio e onde você quer chegar, as coisas vão acontecer naturalmente. Basta você colocar o bumbum na cadeira, estudar, se aprimorar e buscar o tamanho e conhecimento que você quer. Tá bom? Esse é o meu recado que eu tenho que dar para você aqui numa segunda-feira, senão a gente vai se estender muito aqui na nossa aula. É uma entradinha aqui em EURUSD, outra entradinha aqui com 2 taxas, fazendo um 3-0, tranquilo. Mercado, né? Ainda volátil, acontecendo, se mudando, última semana do mês. Vamos fechar a semana positivaço, vamos fechar a semana batendo a meta. Você que quer aprender mais sobre como analisar o gráfico, te espero aqui no treinamento, venha fazer parte, aproveite a super promoção. Aproveite a super promoção. Você que quer, me deu um branco aqui, agora eu ia falar uma coisa, esqueci. Você que quer fazer parte do treinamento, venha, né? Venha fazer parte. Você quer fazer aquisição, lá no módulo 13 eu falo sobre o indicador também. Você quer fazer aquisição do indicador, você que quer utilizar, é só falar comigo. Então hoje nós falamos um pouco sobre o que? A causa do movimento, né? Então, causa do movimento, tá? Nossa hashtag de hoje.
A hora que você for fazer algum comentário, deixar o seu like, por gentileza, descreva lá a causa do movimento, porque aí eu vou saber que você ficou até o final, que você está acompanhando as aulas, que você realmente quer aprender e quer crescer em conhecimento. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para vocês. Te vejo amanhã, na próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!